Como é que tudo acaba? Esta é a pergunta final da cosmologia. Enquanto o Big Bang foi o início explosivo e quente, a teoria mais aceita para o fim do nosso universo é exatamente o oposto: um silêncio frio, escuro e eterno. É a chamada morte térmica, ou o grande congelamento. Este destino não é uma especulação aleatória, mas uma consequência direta da segunda lei da termodinâmica, que dita que a entropia, a medida da desordem, tende sempre a aumentar num sistema fechado, até atingir um equilíbrio máximo onde nenhuma energia pode fluir. O processo será inimaginavelmente lento. Estamos atualmente na era estelífera, a era das estrelas, mas esta é apenas uma faísca momentânea na vida do cosmos. Daqui a bilhões de anos, o fornecimento de gás que alimenta a formação de novas estrelas irá esgotar-se. As estrelas existentes, desde as anãs vermelhas até as supergigantes, irão queimar o seu combustível e morrer uma a uma. O céu noturno, tal como conhecemos, irá escurecer progressivamente, até que a última estrela se apague, mergulhando o universo numa escuridão profunda. Seguir-se-á a era degenerada. O universo será um cemitério de remanescentes estelares, anãs brancas, estrelas de neutrões e anãs castanhas. Mas mesmo estes objetos mortos não durarão para sempre. Se as teorias da grande unificação estiverem corretas, até os protões, os blocos de construção da matéria atômica, acabarão por decair. A matéria comum, tal como a conhecemos, deixará simplesmente de existir, desintegrando-se em radiação subatômica. Depois, restará apenas a era dos buracos negros. Estes titãs gravitacionais serão os últimos guardiões da estrutura no universo. Eles irão devorar qualquer matéria restante e crescer até tamanhos monstruosos. Mas, como descobrimos no episódio anterior, até os buracos negros não são imortais. Ao longo de éons, períodos de tempo tão vastos que desafiam a notação matemática, eles irão evaporar lentamente através da radiação Hawking, libertando a sua massa de volta para o vazio sob a forma de fotões e partículas elementares. Finalmente, chegaremos à Era das Trevas. O universo será um vasto mar de fotões, neutrinos e eletrões, esticados pela expansão cósmica até terem quase zero energia. A temperatura aproximará-se do zero absoluto. Sem gradientes de temperatura, nenhuma reação química, biológica ou física pode ocorrer. O tempo, num sentido prático, deixará de ter significado, pois nada muda. O universo não terminará com um estrondo, mas com um suspiro final e solitário, atingindo o repouso eterno da entropia máxima. É uma das sensações mais irritantes e universais que existem. Um formigueiro na pele, uma picada de mosquito ou uma etiqueta de camisola que roça no pescoço. A comichão, ou prurido em termos médicos, é uma experiência que partilhamos com quase todos os animais. Durante décadas, a ciência acreditou que a comichão era apenas uma forma muito leve de dor, transmitida pelos mesmos nervos. No entanto, descobertas recentes revelaram que a comichão é uma sensação distinta, com a sua própria autoestrada neurológica dedicada, separada da dor e do tato. O processo começa na superfície da pele. Quando um irritante, como a saliva de um inseto ou uma substância química, entra em contato conosco, as células da pele libertam substâncias químicas, sendo a mais famosa a histamina. Esta histamina liga-se a receptores específicos em nervos sensoriais chamados pruriceptores. Estes nervos enviam um sinal urgente para a medula espinhal e daí para o cérebro, especificamente para o córtex somatosensorial, que identifica o local exato da irritação e cria o desejo incontrolável de coçar. Mas por que é que coçar alivia? É um truque neurológico. O ato de coçar cria uma leve dor de baixo nível na pele. Quando este sinal de dor chega à medula espinhal, ele abafa ou inibe temporariamente o sinal da comichão, proporcionando um alívio momentâneo. O problema é que o cérebro, para aliviar essa dor do coçar, liberta serotonina. A serotonina, embora traga alívio, pode ativar novamente os receptores da comichão, criando o terrível ciclo vicioso de comichão-coçádela, onde quanto mais coçamos, mais vontade temos de coçar.
Do ponto de vista evolutivo, a comichão é um sistema de defesa brilhante. Ao contrário da dor que nos diz para nos afastarmos de algo que já nos magoou, como o fogo, a comichão diz-nos para removermos algo que está na nossa superfície. É um sistema de radar contra parasitas externos, pulgas, carraças, mosquitos e piolhos, que podem transmitir doenças mortais. A sensação irritante obriga-nos a agir fisicamente para remover a ameaça antes que ela possa morder ou infectar-nos. Curiosamente, a comichão é tão poderosa que pode ser puramente psicológica. Ver alguém acossar-se ou até mesmo falar sobre piolhos pode desencadear uma comichão contagiosa no observador, ativada pelos neurônios espelho no cérebro. Existem também casos de comichão fantasma, causada por danos nos nervos e não por irritação na pele. Longe de ser apenas um incômodo, a comichão é um sentinela complexo e vital, uma linha de frente neurológica que protege a integridade do nosso corpo contra o mundo exterior. Este é um mistério que só pode ser resolvido com conhecimentos de física nuclear. Num laboratório de alta segurança, um frasco contendo cobalto-60, uma fonte radioativa perigosa que emite fortes raios gama, desapareceu do cofre principal. O bloqueio de segurança foi imediato. 3 cientistas estavam no laboratório na altura e todos eles tiveram de passar por um portal detetor de radiação altamente sensível para sair. O detetor estava funcionando perfeitamente, mas, incrivelmente, não disparou com nenhum deles. O isótopo parecia ter se desmaterializado. O segurança revistou os 3 suspeitos e os objetos que levavam consigo, mas não encontrou o frasco. O Dr. Ares levava apenas uma garrafa de água de plástico cheia. A doutora Benz levava uma grande caixa de papelão com relatórios e cadernos de notas. O Dr. Cruz levava um presente que tinha recebido, uma jarra antiga e pesada de cristal de chumbo. O detetor permaneceu silencioso para os 3. Como é que o ladrão conseguiu tirar uma fonte de raios gama do laboratório sem disparar o alarme? Para resolver isto, precisamos analisar a física da radiação. O cobalto-60 emite raios gama, que são ondas de alta energia com um poder de penetração imenso. Ao contrário das partículas alfa, que são bloqueadas por uma folha de papel, ou beta, que são bloqueadas por plástico ou madeira, os raios gama atravessam a maioria dos materiais comuns como se estes não existissem. Para esconder os raios gama de um detetor, é necessário um material de blindagem extremamente denso. Vamos olhar para os suspeitos novamente. O Dr. Ares tinha água e plástico. Os raios gama passariam por isso sem qualquer resistência, disparando o alarme. A doutora Benz tinha papel. O papel não oferece qualquer proteção contra a radiação gama. O detetor teria visto o isótopo através da caixa instantaneamente. Isto deixa-nos apenas uma opção lógica, baseada na densidade dos materiais que transportavam. O culpado é o Dr. Cruz. O objeto que ele transportava, a jarra de cristal de chumbo, é a chave. O cristal de chumbo contém uma alta porcentagem de óxido de chumbo, o que o torna significativamente mais denso que o vidro normal. O chumbo é um dos poucos materiais capazes de absorver e bloquear a radiação gama. O Dr. Cruz escondeu o pequeno frasco dentro da estrutura espessa da jarra, usando a densidade do chumbo como um escudo invisível para enganar o detetor e roubar o isótopo. Durante 5 séculos, o rei Ricardo III de Inglaterra foi um dos vilões mais infames da história. Imortalizado por Shakespeare como um monstro corcunda e cruel que assassinou seus sobrinhos para roubar o trono, a sua morte na Batalha de Bosworth, em 1485, marcou o fim sangrento da Guerra das Rosas. Mas o seu verdadeiro destino final permaneceu um mistério. A lenda dizia que o seu corpo tinha sido desenterrado e atirado ao rio Soar, perdido para sempre. A verdade, porém, estava escondida sob o asfalto de uma cidade moderna. A busca pelo rei perdido não foi liderada por acadêmicos de elite, mas por uma guionista e historiadora amadora, Philippa Langley. Convencida de que a história do rio era falsa, ela passou anos a pesquisar a localização do antigo priorado de Greyfriars, onde Ricardo teria sido sepultado à pressa.
A sua investigação apontou para um local improvável, um parque de estacionamento municipal banal na cidade de Leicester. Em 2012, contra todo o ceticismo, ela conseguiu angariar fundos para uma escavação arqueológica naquele local exato. No primeiro dia da escavação, a equipe encontrou algo extraordinário. Sob o alcatrão, encontraram não só as ruínas do priorado, mas também um esqueleto humano. Os ossos contavam uma história dramática. O crânio apresentava sinais de ferimentos de batalha brutais, consistentes com relatos da morte do rei, incluindo um golpe devastador de alabarda. Mas a característica mais reveladora era a coluna vertebral. Ela tinha uma curvatura acentuada, escoliose severa. Não era o corcunda deformado de Shakespeare, mas uma condição real que correspondia às descrições contemporâneas de Ricardo. Para provar que aqueles ossos eram de um rei e não de um soldado anônimo, a ciência forense teve de realizar um milagre de 500 anos. A equipe extraiu o DNA antigo do esqueleto e precisou de o comparar com um descendente vivo da irmã de Ricardo, Ana de York. Encontraram Michael Ibsen, um fabricante de móveis canadiano que era o sobrinho em 17ª geração. A análise do DNA mitocondrial foi conclusiva, era uma correspondência perfeita. O rei estava no parque de estacionamento. A descoberta reescreveu os livros de história. Provou que a imagem do monstro era em grande parte propaganda da dinastia Tudor que o derrotou. Ricardo III não era uma criatura deformada, mas um guerreiro que lutou até o fim, apesar da sua deficiência física. Em 2015, ele recebeu finalmente um funeral de Estado na Catedral de Leicester. Foi o triunfo final da ciência sobre o mito, devolvendo a dignidade a um rei que a história tinha tentado apagar. Eles são as joias vivas do mundo das aves, cintilando com cores iridescentes enquanto desafiam as leis da aerodinâmica. O beija-flor, ou colibri, é a menor ave do planeta, mas o que lhe falta em tamanho compensa em engenharia biológica extrema. Ele é o único pássaro capaz de voar verdadeiramente em qualquer direção, para cima, para baixo, para os lados, de cabeça para baixo e, mais impressionante, para trás. Mas a sua manobra de assinatura é a capacidade de pairar no ar com uma estabilidade absoluta, algo que nem os helicópteros mais avançados conseguem replicar com tal precisão. O segredo do seu voo reside na estrutura única das suas asas. Ao contrário de outras aves, que geram sustentação apenas quando batem as asas para baixo, o beija-flor gera força tanto no movimento descendente como no ascendente. O seu ombro funciona como uma articulação rotativa, permitindo que a asa descreva um padrão de 8 no ar. Batendo as asas até 80 vezes por segundo, tão rápido que se tornam um borrão invisível ao olho humano, eles criam um vórtice de ar constante que os mantém suspensos, desafiando a gravidade. Este desempenho de autooctanagem tem um custo metabólico astronômico. O beija-flor tem o metabolismo mais rápido de qualquer animal homeotérmico. O seu coração pode bater mais de 1.200 vezes por minuto durante o voo. Para alimentar esta fornalha interna, eles vivem no limite da inanição. Precisam de consumir o seu próprio peso em néctar todos os dias, visitando centenas de flores. Se pararem de comer por apenas algumas horas durante o dia, podem morrer por falta de energia. Para sobreviver à noite, quando não podem alimentar-se, o beija-flor entra num estado de animação suspensa, chamado torpor. É uma mini hibernação diária. Eles baixam drasticamente a temperatura do corpo e reduzem o ritmo cardíaco de 1.200 para apenas 50 batimentos por minuto. Ao fazer isso, conservam energia preciosa, acordando de manhã, tremendo violentamente para aquecer os músculos e reiniciar o seu motor biológico para mais um dia de velocidade frenética. Além da sua beleza e velocidade, os beija-flores desempenham um papel ecológico vital. Eles coevoluíram com as plantas das quais se alimentam. Muitas flores desenvolveram formas tubulares específicas que só podem ser polinizadas pelos bicos longos e línguas extensivas
possíveis destes pássaros. Eles são mensageiros de pólen essenciais nas Américas, mantendo a biodiversidade das florestas tropicais. O beija-flor é, portanto, um paradoxo vivo, uma criatura frágil e delicada que opera com a potência e a resistência de uma máquina de combate. Em Wimberley, no Texas, existe uma piscina natural que parece saída de um sonho de verão. O Poço de Jacó, Jacob's Well, é uma nascente artesiana perene, com águas cristalinas e frescas que atraem nadadores de todo o mundo para saltar das rochas para o seu abismo azul convidativo. Mas esta beleza superficial esconde uma das cavernas subaquáticas mais perigosas e mortais da América do Norte. Para os mergulhadores que se atrevem a explorar para além da luz do sol, o poço é um labirinto traiçoeiro que já ceifou a vida de pelo menos 8 pessoas. A estrutura do poço é enganadoramente simples à primeira vista. Começa com uma descida vertical de cerca de 10 metros, fácil de navegar. Mas, no fundo deste tubo, o sistema ramifica-se numa série de câmaras estreitas e complexas. A primeira e a segunda câmaras são acessíveis, mas a partir da terceira, o poço torna-se um desafio técnico extremo. A passagem é estreita, cheia de cascalho solto e lodo, exigindo que os mergulhadores removam seus tanques de oxigênio para conseguirem espremer-se através das fendas. O verdadeiro assassino no Poço de Jacó não é a profundidade, nem a falta de ar, mas sim o lodo. O chão das câmaras profundas está coberto por uma camada espessa de sedimento fino. Um movimento errado de uma barbatana pode levantar este lodo instantaneamente, criando uma nuvem impenetrável que reduz a visibilidade a zero absoluto em segundos. Mergulhadores experientes, subitamente cegos e desorientados num espaço confinado, entram em pânico, incapazes de encontrar a saída antes que o ar acabe. A quarta câmara é lendária entre a comunidade de mergulho. A sua entrada é tão apertada que poucos a viram. Aqueles que conseguiram descrevem uma gruta de beleza virgem, mas o caminho de volta é quase impossível de encontrar se o sedimento for perturbado. Muitas das fatalidades ocorreram aqui, ou na tentativa de alcançar esta secção proibida. O poço possui grades de ferro instaladas para impedir o acesso às áreas mais profundas, mas, ao longo dos anos, muitos arriscaram a vida para contornar as barreiras, atraídos pelo mistério. Hoje, o Poço de Jacó continua a ser um local popular para famílias e turistas que nadam na superfície, alheios à escuridão que jaz abaixo deles. É um lembrete geológico de que a natureza pode ser simultaneamente um oásis e uma armadilha. A água límpida que convida ao mergulho é a mesma que, nas profundezas silenciosas e claustrofóbicas das suas câmaras, não perdoa o mais pequeno erro de cálculo. Antes do telefone, da internet e dos smartphones, a comunicação à distância era lenta e dependia de cavalos, navios ou pombos. Mas na década de 1830, Samuel Morse, um pintor americano transformado em inventor, mudou o mundo com uma ideia radical: usar a eletricidade para enviar mensagens instantâneas. O desafio não era enviar o sinal elétrico, isso já era possível, mas sim como transformá-lo numa linguagem que pudesse ser compreendida do outro lado do fio. A resposta foi um código de uma simplicidade binária genial. O código Morse é, na sua essência, a primeira linguagem digital da humanidade. Ele reduz todo o alfabeto e os números a apenas 2 elementos: um sinal curto, chamado ponto, dit, e um sinal longo, chamado traço, da, que dura 3 vezes mais que o ponto. As letras mais comuns em inglês receberam os códigos mais curtos. O E é apenas um ponto, para aumentar a velocidade da transmissão. O silêncio entre os sinais é tão importante quanto o som, funcionando como a pontuação e o espaço entre palavras. A primeira mensagem oficial foi enviada em 1844, de Washington, D.C. para Baltimore. A frase bíblica, "What hath God wrought?", que obras fez Deus?, viajou 60 quilômetros quase instantaneamente, marcando o nascimento da era da informação.
O mundo encolheu. Notícias que demoravam semanas a atravessar o Atlântico passaram a chegar em minutos. O telégrafo tornou-se a internet vitoriana, ligando continentes com cabos submarinos e permitindo o comércio global, a diplomacia em tempo real e o comando militar a distâncias impensáveis. O código Morse provou ser incrivelmente resiliente. Quando a rádio foi inventada, o código adaptou-se, permitindo a comunicação sem fios entre navios. Foi o sinal de socorro em Morse, SOS, 3 pontos, 3 traços, 3 pontos, que salvou os sobreviventes do Titanic em 1912. Durante as guerras mundiais, espiões e soldados usaram-no para enviar mensagens encriptadas, e até prisioneiros de guerra o usaram para comunicar piscando os olhos, provando que a linguagem podia ser transmitida por som, luz ou toque. Hoje, o código Morse foi oficialmente reformado pela maioria das marinhas e serviços de emergência, substituído por sistemas digitais via satélite. No entanto, ele recusa-se a morrer. Continua vivo através de radioamadores entusiastas e, curiosamente, como uma tecnologia de acessibilidade vital, permitindo que pessoas com paralisia severa comuniquem com o mundo usando apenas um movimento mínimo. A linguagem de pontos e traços de Samuel Morse permanece como o avô de todos os códigos binários que hoje fazem o nosso mundo digital funcionar. Existem realizadores que fazem filmes e existe Stanley Kubrick. Na história do cinema, poucos artistas exerceram um controle tão absoluto e obsessivo sobre a sua obra. Kubrick não era apenas um diretor, era um arquiteto de mundos. Com uma filmografia relativamente curta, apenas 13 longas-metragens em 46 anos, ele conseguiu a proeza rara de criar uma obra-prima definidora em quase todos os gêneros que tocou, da guerra ao terror, da ficção científica ao drama histórico. O seu estilo era frio, simétrico, intelectual e visualmente hipnótico. A sua inovação técnica atingiu o auge em 1968 com 2001 Odisseia no Espaço. Numa época anterior ao CGI, Kubrick e a sua equipe inventaram efeitos visuais práticos que ainda hoje parecem modernos. Ele usou técnicas de slit scan para a viagem psicadélica final e modelos rotativos gigantes para simular a gravidade artificial. Mas a sua maior audácia foi o silêncio. Ao respeitar a física real do vácuo, onde o som não se propaga, ele criou uma experiência imersiva que transformou a ficção científica de série B em arte erudita. A sua busca pela perfeição visual era lendária e, por vezes, insana. Para o filme de época Bell e Lyndon, Kubrick recusou-se a usar luz artificial elétrica para iluminar as cenas noturnas do século XVIII. Ele queria que o filme parecesse uma pintura a óleo viva. Para isso, obteve lentes ultra-rápidas da Carl Zeiss, originalmente desenvolvidas para a NASA fotografar o lado escuro da Lua, e filmou cenas inteiras iluminadas apenas pela luz trêmula de velas reais, criando uma estética visual que nunca mais foi replicada. Kubrick foi também um pioneiro no uso da câmera em movimento. Em The Shining, O Iluminado, ele foi um dos primeiros a usar extensivamente a Steadicam, uma câmera estabilizada que flutuava pelos corredores do Hotel Overlook. Isso permitiu-lhe criar uma atmosfera de pavor onírico e fluido, seguindo o triciclo do jovem Danny em longos planos sem cortes. Ele também aperfeiçoou o olhar de Kubrick, um plano em que o personagem inclina a cabeça para baixo e olha para cima através das sobrancelhas, sinalizando o colapso da sanidade. O seu legado é o do autor total. Kubrick controlava tudo: a escrita, a fotografia, a edição, a música e até o marketing e a dobragem dos seus filmes em outros países. Embora fosse frequentemente criticado por ser frio ou desumano, a sua análise clínica da violência, da loucura e da falhabilidade humana criou um cinema que exige ser pensado e não apenas consumido. Ele elevou o padrão do que é visualmente e intelectualmente possível em uma tela de cinema. Enquanto a animação ocidental, liderada pela Disney, corria em direção a musicais frenéticos e mais tarde ao realismo digital do 3D, no Japão, um estúdio seguia um caminho oposto, quase meditativo.
Fundado em 1985 pelos mestres Hayao Miyazaki e Isao Takahata, o estúdio Ghibli tornou-se sinônimo de uma beleza artesanal desenhada à mão que o mundo estava esquecendo. Os seus filmes não são apenas desenhos, são pinturas em movimento que respiram, onde a natureza é tão personagem quanto os humanos e onde a magia se esconde nos detalhes do cotidiano. A filosofia de Miyazaki é definida por um conceito japonês chamado Ma, que significa vazio ou espaço. Nos filmes do Ghibli, há momentos de silêncio deliberado. Vemos uma personagem apenas a esperar pelo autocarro à chuva, a cozinhar uma refeição ou a observar um riacho. Ao contrário do cinema ocidental, que teme o tédio e preenche cada segundo com ação ou diálogo, Miyazaki usa o Ma para dar tempo ao público de sentir, criando uma imersão emocional e uma atmosfera de tranquilidade que é única na animação. Narrativamente, o estúdio desafia todas as convenções de Hollywood. Nos mundos de A Princesa Mononoke ou Nausicaa, não existem vilões puros ou heróis perfeitos. Os antagonistas têm motivações compreensíveis, muitas vezes agindo por medo ou necessidade de sobrevivência, e os conflitos raramente são resolvidos com uma grande batalha final onde o mal é destruído. Em vez disso, os filmes exploram a complexidade moral, o pacifismo e a difícil relação entre a humanidade e a natureza. O auge dessa abordagem foi A Viagem de Chihiro, Spirited Away, o único filme de língua não inglesa a ganhar o Oscar de melhor animação. A protagonista, Chihiro, não é uma princesa nem uma guerreira escolhida. É uma menina comum, medrosa e mal-humorada. A sua jornada não é para salvar o mundo, mas para recuperar a sua identidade através do trabalho árduo e da empatia. É uma história sobre crescimento interior, povoada por espíritos bizarros e deuses antigos que não são explicados, apenas aceitos. O legado do estúdio Ghibli é a prova de que a animação pode ser arte elevada. Eles recusaram-se a abandonar o lápis e o papel, defendendo a vibração e a imperfeição humana do traço manual contra a frieza do computador. Os seus filmes, com as suas nuvens de verão gigantescas e máquinas voadoras impossíveis, convidam-nos a voar, não para fugir da realidade, mas para a ver com olhos novos, cheios de admiração, respeito e uma profunda nostalgia por um mundo mais verde e mais lento. No final do século VIII, uma nova e aterrorizante força emergiu da Escandinávia para remodelar a Europa. Eles eram os nórdicos, mas a história conhece-os como vikings. Frequentemente retratados apenas como bárbaros sedentos de sangue que saqueavam mosteiros, esta imagem é incompleta. Embora a sua brutalidade fosse real, os vikings eram também uma civilização sofisticada de agricultores, artesãos, poetas e, acima de tudo, os engenheiros navais e navegadores mais avançados do seu tempo. A chave para o seu domínio foi o drakkar, ou navio longo. Esta obra-prima de engenharia era rápida, flexível e possuía um calado incrivelmente raso. Isto permitia aos vikings fazer o impossível: atravessar oceanos abertos com segurança e em seguida navegar rios acima para atacar cidades no interior, como Paris ou Kiev, onde navios profundos não conseguiam chegar. A sua tática de bater e fugir, aparecendo do nada nas praias e desaparecendo antes que uma defesa pudesse ser montada, espalhou o pavor por todo o continente. Mas a sua verdadeira ambição era a exploração. Séculos antes de Colombo, os navegadores vikings como Leif Erikson usaram o sol, as estrelas e o comportamento das aves para navegar no Atlântico Norte traiçoeiro. Eles colonizaram a Islândia, estabeleceram assentamentos na Groenlândia e, por volta do ano 1000, tornaram-se os primeiros europeus a pisar a América do Norte, num local que chamaram Vinland, hoje Lance Ox Meadows, no Canadá, provando que o mundo era muito maior do que a Europa medieval imaginava. A leste, a sua influência foi igualmente profunda. Conhecidos como Rus, navegadores suecos desceram os grandes rios da Rússia moderna, fundando cidades como Novgorod e Kiev, e estabelecendo as bases para o Estado russo.
Eles criaram rotas comerciais massivas que ligavam o Mar Báltico aos mercados exóticos de Constantinopla, que chamavam Miklagard, e até o Califado de Bagdade, trocando peles e escravos por prata árabe e seda chinesa. A era viking terminou efetivamente em 1066, com a Batalha de Stamford Bridge, mas o seu legado não desapareceu, foi assimilado. Os vikings estabeleceram-se na Normandia, França, na Inglaterra, o Danelaw, e na Sicília, misturando-se com as populações locais. Eles não só redesenharam o mapa político da Europa, como injetaram um espírito de comércio global e exploração marítima que ajudaria a tirar o continente da estagnação e a prepará-lo para a Idade das Descobertas.